Intoxic diz: Olá, creepy amigo. Eu costumava ter uma vida normal. Eu era zelador em um cemitério local. Não, é claro que não era o melhor emprego do mundo, mas pagava as minhas contas. Eu vivia sozinho em um complexo de apartamentos que ficava a cerca de 1 quilômetro de onde eu trabalhava. Eu gostaria de estar escrevendo histórias curtas sobre minha vida chata e os dias que passei no cemitério, memórias de quando trabalhava lá e das tardes geralmente crepusculares. Eu nunca trabalharia no período noturno. Aquele lugar era muito assustador quando anoitecia. Aliás, ainda deve ser. Eu ficava longe do cemitério durante a noite. Era sempre a mesma rotina: vigiar o cemitério, reunir minhas ferramentas, sair para recolher o lixo e arrumar as lápides antes de começar a escurecer. Logo depois, ia para casa, fazer o que eu quisesse fazer, nada de especial. Esta rotina durou 1 ano e meio. Desde o dia em que comecei o meu trabalho. Nunca presenciei nada de assustador, como você veria em filmes de terror. Não houve gatos pretos, maldições e certamente nenhum zumbi rastejando para fora da terra para comer o meu cérebro. No entanto, houve um dia que mudaria a minha vida para sempre. O dia em que eu o vi. Ou melhor, o dia em que ele me viu. Começou como qualquer dia normal. Fui até o cemitério, peguei minhas ferramentas e saí para recolher o lixo. Mas algo parecia diferente naquele dia. É difícil explicar, mas eu sentia como se estivesse sendo vigiado. Eu olhava ao redor nervosamente, apenas para descobrir que não havia nada de errado. Os únicos sons que eu ouvia eram pássaros cantando nas árvores e o som dos carros que ocasionalmente passavam. Então, eu passei o dia inteiro no limite. Algo no fundo da minha mente me dizia que havia mais alguém comigo naquele cemitério. No final do meu turno, quando eu voltei para guardar minhas ferramentas, notei que os pássaros foram embora e não havia nenhum som de carro na estrada. Tudo estava estranhamente silencioso. Só então eu vi o que poderia ser um homem em pé a algumas centenas de metros atrás de mim. Pelo que pude ver, ele era anormalmente alto e usava um paletó preto, com uma camisa branca e gravata preta. Estava começando a escurecer. Não podia ver seu rosto muito bem, então não podia dizer se era alguém familiar. Gritei para ele, mas ele não se moveu. Apenas ficou lá como uma estátua. Comecei a caminhar em direção a ele. Acidentalmente, deixei minhas ferramentas caírem no chão. Eu me abaixei para pegá-las, e quando olhei para onde o homem estava, ele havia fugido, havia ido embora. Não havia nenhum sinal dele em qualquer lugar. Cocei a cabeça, pensando que estava vendo coisas, talvez devido ao excesso de trabalho. Eu guardei minhas ferramentas e fui para casa, mas eu andei um pouco mais rápido do que o habitual. Eu ainda estava um pouco nervoso e cheio de perguntas enchendo a minha cabeça. Quem era aquele homem? Como ele apareceu tão de repente? Ele era real? Ou era apenas invenção da minha mente? Naquela noite, eu mal dormi.
Esses pensamentos me causaram insônia. O dia seguinte chegou. Mais um dia de trabalho. E eu estava extremamente tenso, ao ponto em que a simples visão de um galho caindo de uma árvore poderia me fazer gritar pelo puro terror. Meu patrão, Jeff, saiu para falar comigo. Ele era um bom rapaz. Ele e meu pai se conheciam e foi ele quem me deu este emprego de zelador. Nós dois também cultivávamos uma boa relação. E por tanto tempo de troca de conhecimentos um sobre o outro, ele saberia dizer exatamente quando eu não estou bem. Steven, qual é o problema? Ele me perguntou. Você parece muito estressado hoje. O que aconteceu? Tem algo de errado? Eu não queria parecer uma pessoa louca, mas eu sabia que nunca poderia mentir para Jeff. Então, eu lhe disse a verdade. Eu vi uma coisa ontem, Jeff. Havia um homem de terno que estava de pé no cemitério. Bem ali. Veja. Eu apontei com meus dedos trêmulos, mas ele simplesmente desapareceu do nada. Jeff olhou para mim como se eu fosse louco. Mas é claro que ele não acreditaria. Espere, como você disse que este homem era? Fiquei surpreso de ainda ter alguma oportunidade de fala. Será que ele acreditaria na minha história? Alto. Ele era extremamente alto. Bom, ele vestia um terno também, mas eu não consegui ver seu rosto por conta da escuridão do local onde estava. Jeff coça a cabeça e suspira. Eu não acredito nisso. Revirei meus olhos, pensando que ele estava falando sobre a minha história. Mas então ele continuou. Eu não acho que essas lendas sejam verdadeiras, mas pelo que você me explicou, Steven, significa que talvez o Slenderman exista. Agora eu estava ainda mais confuso. Mas que papo é esse de Slenderman? Mas que merda, Jeff? É sério? Eu tinha perdido a paciência. Parecia muito mais que ele estava tirando com a minha cara do que realmente acreditando na minha história. Mas ao mesmo tempo, por um momento, eu precisei perguntar. Slenderman? Espera. O que é um Slenderman? Não é para mim que você deve fazer as perguntas, Steve. Eu sei muito pouco sobre ele. Mas eu tenho um amigo, o James. Ele sabe tudo o que você precisa saber sobre o homem esguio. Ele pegou um pedaço de papel, um lápis, rabiscou algo e me entregou. Este é o endereço de James. Vou ligar para ele e dizer que você vai fazer uma visita. Qualquer dúvida que possa ter, ele vai respondê-las. Eu pensei, hesitei e imaginei se Jeff não estaria ficando mais louco do que eu. Mas aceitei a proposta. Queria saber mais sobre o Slenderman. Afinal, eu não fazia ideia de que merda era essa. E provavelmente, ganharia um dia de folga. Então, por que não? Mas foi naquela noite que fiz o que Jeff me sugeriu. Eu fiz uma visita ao seu amigo James. Quando entrei em sua casa, vi que ele estava sentado em uma mesa repleta com fotos espalhadas para todos os lados. Quando entrei pela porta, James me cumprimentou com um sorriso. Hey, Steve. Jeff me disse que estava chegando. Por favor, sente-se. Puxei uma cadeira para a mesa e comecei a observar enquanto o rapaz desenrolava maços e maços de fotos enrolados por elásticos de escritório e jogá-los em cima da mesa. Ele mascava um chiclete enquanto fazia o trabalho. O movimento frenético de suas mandíbulas me deixava, no mínimo,
apreensivo. Jeff me disse que você acha que viu o Slenderman e quer que eu te passe tudo o que sei sobre ele. Está certo? E antes que eu pudesse responder, pois bem, você veio ao lugar certo. Eu me limitei a um simples movimento com a cabeça, balançando-a de forma convincente. Foi então que James começou a me contar tudo o que sabia. Uma coisa que você deveria saber sobre o Slenderman: ele não é humano. Nós não sabemos exatamente o que ele é, mas sabemos com certeza que ele não é humano. Pessoas que o viram descreveram apenas o que você viu, mas às vezes ele também é visto com tentáculos negros que surgiram de suas costas. Ele é uma criatura temível, e o mais provável é que ele mata por diversão. Um silêncio pesado se fez no ambiente. Agora deixe-me contar um pouco mais a fundo da história do Slenderman. Tudo bem? Bom, um dos primeiros exemplos registrados sobre ele foi por volta de 1500 na Alemanha. Um artista xilográfico chamado Hans Frickenberg criou uma peça na qual mostrava a criatura sem face. James realmente estava parecendo uma criança muito empolgada, que mostrava seus brinquedos aos pais. Mas eu não quis interromper. De certa forma, todo aquele material histórico parecia interessante. E James continuou. A obra foi descoberta no castelo de Haustenburg, em 1833. Este é o quadro. Com os olhos brilhando, ele deslizou uma das imagens para mim, que mostrava um cavaleiro duelando com uma criatura estranha, humanoide, com múltiplos braços e pernas. Hoje em dia, Hans Frickenberg é conhecido por sua representação realista da anatomia humana. Mas como você pode ver nesse trabalho, o personagem do lado direito tem vários braços e um rosto em forma estranha. Este trabalho, bom, é diferente de todas as suas obras. Eu fiquei intrigado com a quantidade de conhecimento que James tinha. Mas ele ainda não havia terminado. Ele deslizou outra foto para mim. Esta mostrava crianças brincando em um playground. Nada fora do comum, exceto pelo fato de que um homem que se parecia exatamente com o que vi no cemitério naquela noite estava ao fundo. Olhar para esta foto fez um calafrio subir pela minha espinha. Agora esta é provavelmente a primeira fotografia registrada do Slenderman. Veja, este aqui é ele, bem ao fundo da imagem, em segundo plano. De acordo com cada registro, cada criança da fotografia desapareceu poucos dias depois de ela ter sido tirada. Eu fiquei espantado. Eu não podia acreditar no que estava vendo. James, em seguida, me mostrou mais algumas fotos, cada vez mais modernas. Cada uma parecia de uma natureza normal, mas ao fundo de cada uma delas, o mesmo homem alto podia ser visto, aparecendo nas sombras. Acho que isso é tudo o que você precisa saber, James concluiu. Alguma pergunta? Eu balancei a cabeça, ainda tentando envolver minha mente em torno do porquê ele apareceu para mim. Slenderman é uma força misteriosa, Steven. James me contou. Ninguém sabe exatamente por que ele faz as coisas que faz. Talvez faça realmente por diversão. Talvez exista uma força ainda maior que ele usa como um peão para algum plano sombrio que nunca saberemos. Ouvindo isso, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu decidi que no dia seguinte iria encontrar o maldito Slenderman e ver por mim mesmo o que ele era. Eu imaginei que ele provavelmente ainda estava nas proximidades do cemitério. Então,
é o mesmo lugar aonde eu espero encontrá-lo e capturá-lo. Eu não tentaria isso se eu fosse você, advertiu James. Slenderman tem poderes que você não iria acreditar. O melhor que você pode fazer é deixar a natureza seguir seu próprio curso. Ele possui poderes que estão além da nossa compreensão. Faça o que quiser, mas não tente se aproximar dele. Eu garanti a James que não faria tal coisa e agradeci por todas as informações, saindo pela porta da frente. No entanto, eu estava decidido que iria acabar com o reinado de terror do Slenderman de uma vez por todas. Eu trabalhei no dia seguinte como se fosse qualquer outro, mas mantive minha guarda o tempo inteiro, olhando para todos os lados em busca de algum sinal, algo que me fizesse capturar a atenção daquela coisa, algo que me fizesse vê-la outra vez. Não achei nenhum sinal o dia inteiro. Mais uma vez, meu turno acabou e eu fui guardar minhas ferramentas, com exceção de uma lanterna, e me dirigi até onde eu tinha visto ele há um par de dias atrás. Assim como naquele dia fatídico, tudo estava estranhamente silencioso outra vez. Nenhum pássaro ou carros fazendo qualquer som. Eu podia sentir que ele estava por perto. Me aproximei da área onde vi pela primeira vez a criatura e me sentei em uma das lápides, esperando o desgraçado. Eu sabia que eventualmente ele viria. Após cerca de 20 minutos, eu comecei a perder as esperanças. Até que ouvi um barulho vindo das matas. As matas que cercavam o cemitério em todas as direções. Estava começando a ficar mais escuro, e eu fiquei um pouco nervoso. Eu nunca tinha ficado nesta área a esta hora da noite. Era quase escuro como um breu agora. Eu tinha apenas a lua cheia e, é claro, a minha lanterna para iluminar um estreito caminho cravejado de lápides à minha frente. Juntei um pouco de confiança e entrei na mata com minha lanterna brilhando através da escuridão. Segui o som sussurrante da floresta e começou a ficar mais e mais alto. O som crescia cada vez mais, fazendo meu coração acelerar. O suor brotava da minha pele e escorria pelo meu corpo violentamente. Todos estes elementos soavam como ritmos musicais frenéticos de puro terror, enquanto tentava segurar a lanterna em minhas mãos trêmulas. "Apareça!" Eu gritei o mais alto que pude. De repente, saindo de dentro da mata fechada, eu vi um esquilo. Mas que droga! Deixei escapar um profundo suspiro de alívio quando o esquilo apenas olhou para mim por alguns segundos e foi embora, correndo para longe de mim. Eu realmente não pensei em mais nada depois daquilo. Era um esquilo, afinal, e eles costumam ter medo até mesmo da própria sombra. Mas hoje vejo que aquele esquilo foi um presságio para o que viria em seguida. Para o que viria no momento em que dei de cara com uma parede de tijolos por não prestar atenção aonde estava andando. Neste momento, senti algo se aproximar de mim. Eu havia caído duro no chão e a lanterna escorregou da minha mão. Eu não podia ver muito, mas podia ver a silhueta da figura, iluminado apenas pela lua cheia. Tropecei como um louco na tentativa de levantar e pegar a minha lanterna para fugir. Eu iluminei a figura. Comecei por suas pernas e levantei a lanterna para cima de seu corpo. Quando iluminei o seu torso, vi que ele estava vestido com terno e gravata. Eu juro,
Eu juro que senti meu coração parar por um segundo. Quando iluminei seu rosto, engasguei de pavor com o que vi. Como eu explico isso? Bom, posso dizer que ele não tinha nenhum rosto. Nada. Literalmente um maldito espaço vazio. E quando digo nada mesmo. Parecia uma tela vazia. Sem cabelo, sem rosto, sem nada. Apenas uma cabeça branca e pálida, olhando para mim, como se soubesse que eu estava lá. Ele deveria ter uns 3 ou 4 metros de altura. Eu senti 2 de suas mãos me agarrarem pelo pescoço. Comecei a entrar em pânico. Meu coração acelerou mais e mais rápido. Minha respiração ficou pesada. A criatura me puxou para mais perto e me levantou em si a um nível absurdo. Olhei para onde deveria ter um rosto e ele inclinou a cabeça como se estivesse observando e respondendo aos meus gestos. Eu mal podia respirar quando ele apertou mais forte o meu pescoço. Lutei furiosamente e de repente vários tentáculos negros surgiram de trás de suas costas. Eu sabia que este era o meu fim. Eu estava prestes a me tornar mais uma vítima do Slenderman. Ele levantou um dos tentáculos e eu me preparei para o desfecho final. No entanto, eu ouvi um leve latido de cães e alguns homens chamando o meu nome. Ele levantou um tentáculo e o envolveu em volta do meu antebraço. A dor atravessou todo o meu braço e eu estremeci com ela. Se essa coisa não tivesse cortado meu suprimento de ar, eu teria gritado em um assassinato sangrento. A dor era diferente de tudo o que eu já havia experimentado antes. A criatura me jogou no chão e ficou em cima de mim por alguns segundos. Eu olhei para ele e eu juro que ele acenou para mim antes de desaparecer na escuridão. Eu recuperei o meu fôlego quando os homens me encontraram. Jeff estava com eles. Steven, o que porra aconteceu aqui? Ouvimos você gritar e viemos ver o que estava acontecendo. Com a pouca energia que tinha, deixei escapar um sussurro quase inaudível. Foi o Slenderman. E então, tudo ficou escuro. Quando acordei, me encontrei em uma cama de hospital. Meu pescoço e antebraço ainda estavam muito doloridos. Uma vez que eu tinha recuperado a consciência completa, olhei para meu braço e vi que havia uma mancha negra aonde o Slenderman havia envolvido seu tentáculo em torno de mim. Olhei para ela por alguns minutos, tentando contemplar e entender por que ele tinha poupado a minha vida e me deixou com apenas uma marca negra. Antes que eu tivesse a chance de pensar mais um pouco, Jeff e James entraram pela porta. Jeff estava com meu laptop. Ei, como está se sentindo, Steve? Disse Jeff. Ainda com um pouco de dor. Mas os médicos disseram que eu posso ir embora em breve. Quem sabe amanhã. Eu avisei para não se aproximar dele. James sacudiu a cabeça. Eu imaginei que ele estaria chateado comigo a esta altura. Em si, eu realmente deveria ter te escutado, James. Me desculpei com ele, dando um sorriso amarelo, o que ele respondeu em seguida, colocando a mão em meu ombro, me confortando. Eu sei como se sente. Você queria ter uma visão de perto do Slenderman. Quem não gostaria? Estou surpreso de ele ter te deixado viver. Eu estava tão surpreso. Se não fosse os homens chamando meu nome,
eu provavelmente não teria tanta sorte. Logo depois, Jeff me entregou o meu notebook. Por que você trouxe isso? Eu perguntei a ele. Porque você precisa contar a sua experiência, a história sobre como você conheceu e sobreviveu ao Slenderman. Tenho certeza de que muita gente vai querer ouvir isso, hein? E quem pode dizer que alguém vai acreditar nisso? James sorriu, colocando a mão sobre meu ombro. Steve, para cada cético há um crente. Tenho certeza de que alguém lá fora vai acreditar. Talvez haja alguém que passou por uma experiência igual à sua. Já parou para pensar nisso? Agora descanse um pouco antes de começar a escrever a sua saga, certo? Os dois começaram a se afastar, até que eu chamei novamente. Hey, por que você acha que ele me deixou isso? Mostrei a marca preta no meu braço e James coçou o queixo. Não faço ideia. Eu nunca ouvi falar de nenhum caso relatado sobre isso. Talvez desde que você tenha tido a sorte suficiente de sobreviver, ele deixou algo para você nunca esquecer dele. James sorriu, e os dois caminharam para fora do quarto, me deixando sozinho novamente. Eu ri para mim mesmo em pensamento, mas então percebi que isso não poderia ser tão louco afinal. Abri o meu notebook e comecei a escrever esta história. Minha história. A história de minha experiência com o Slenderman. Se eu aprendi uma coisa com esta provação, é que nós nunca poderemos saber quem ou o que é o Slenderman. Mas eu deixo meu aviso para você, caro ouvinte. Muito cuidado. Muito cuidado com o Slenderman. Ele pode estar nos observando neste exato momento. Espere, eu acabei de ver uma sombra na cortina. Acho que vou ver o que é. Acredito que não tenha mais ninguém nas salas dos lados, porque não ouvi movimento de pessoas aqui, além de Jeff e James. Voltarei a escrever em breve.